a verdade destrói a mentira. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque quando você ou eu lemos o Evangelho segundo João, ficamos sabendo ali que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando a verdade da graça entra em choque com a libertinagem que é feita hoje, por aí nas denominações, a graça tem que destruir essa libertinagem. Quando a verdade ela entra em choque com a mentira que existe por aí nas denominações, ela tem que destruir as mentiras. Isso tem que fazer a pessoa acreditar apenas naquilo que a graça e a verdade são em si mesmas, para que assim, tanto você como eu, possamos defender a graça e a verdade. É simples assim. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, quando você e eu percebemos e nos damos conta de que existem muitas coisas por aí que não estão de acordo com a graça e a verdade, que não estão de acordo com a nova aliança, que não estão de acordo com o próprio Senhor Jesus, com a sã doutrina dele, nós devemos combater tudo isso, para que essas coisas sejam destruídas e não possamos ficar mais envolvidos e enredados por coisas erradas. Coisas que nos desviam da graça, da verdade. Nos fazem errar, tropeçar, cair. Então, isso é algo muito errado. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas estão nessa condição. Porque estão misturando tudo na mente delas. Elas estão sendo vítimas daqueles pastores, bispos e apóstolos que são coniventes com isso. Por exemplo, um texto das Escrituras, por exemplo, ele é contrário à deturpação das Escrituras. Então, nós devemos ler o que está escrito, para não sermos enganados por aqueles que utilizam as Escrituras de um modo ilegítimo, deturpando, pervertendo, lendo textos fora do contexto para enganar as pessoas, para induzir as pessoas ao erro, como hoje se vê claramente por aí. Então, isso é algo errado. E nem em sua vida, nem em minha vida, nós podemos aceitar esse tipo de coisa. Porque o próprio Senhor Jesus não concordou com isso. Nem os apóstolos que escreveram as epístolas também concordaram com isso. Eles não aprovaram isso em tempo algum. Pelo contrário, eles combateram isso aí. Em suas épocas, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, enfim, todos eles combateram os erros, para que os erros não contaminassem a igreja, para que a igreja não pudesse se deixar levar pelos erros doutrinários, pelas coisas pervertidas, por aquelas coisas que só afastam as pessoas da igreja, desviam elas da fé. Como aconteceu, por exemplo, com Himeneu e Fileto, que começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. E não tinha se realizado coisa nenhuma. Com essa mentira, com esse engano, eles perverteram a fé de muitos e começaram a acreditar que a ressurreição já tinha se realizado. É o mesmo que está acontecendo hoje. Então, surgem coisas no corpo de Cristo que são inaceitáveis, como, por exemplo, teologia da prosperidade, que tenta fazer com que as pessoas possam, como é que posso dizer, possam se apegar a isso com avidez, para que elas usem, para que elas possam usar coisas que vão levar elas a enriquecer, a ter riqueza, dinheiro. Tem cabimento isso? Não, não tem. Porque o próprio Senhor Jesus falou para
não darmos lugar às riquezas. Então, as riquezas são coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Efêmeras e passageiras. E o Senhor Jesus não quer que nós possamos nos dedicar a isso como se isso fosse algo muito precioso. Porque, na verdade, a preciosidade que tem que existir na sua e na minha vida é a pedra angular, eleita e preciosa, dada por Deus, que é o Senhor Jesus. É nele que devemos estar firmados como corpo de Cristo, ajustados a essa pedra angular que para nós é a preciosidade. Porque a sublimidade do conhecimento de Cristo para nós vale mais do que qualquer outra coisa que possa existir nesse mundo. Nesse mundo não tem nada que preste para você e para mim. Porque tanto você como eu já fomos desarraigados deste mundo perverso, para não termos nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. E isso é importante demais, é algo sério. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão acreditando em coisas que são contrárias àquilo que o Senhor Jesus ensinou, contrárias a essa doutrina. E aí é que começa o erro, erro atrás de erro. E esses erros, infelizmente, estão levando a igreja a se distanciar de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito da verdade que veio exatamente para nos guiar a toda a verdade. Mas quando alguém começa a dar ouvidos a ensinos de demônios, a pregações deturpadas, a erros doutrinários, e dizem amém, concordam, e dizem aleluia, e são coniventes, participantes e cúmplices desses erros, elas se tornam pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade. Infelizmente chegou a esse ponto. Então, aquelas pessoas que falam a verdade são uma ameaça para essas pessoas. E elas acabam não tendo espaço nesses templos construídos por humanos, que são as denominações. Porque eles incomodam. O esquema ali é todo favorável para o lado da mentira. O lado da verdade não traz lucro financeiro. O lado do evangelho não traz lucro financeiro. O lado da sã doutrina não traz lucro financeiro em tempo algum. Para ninguém. É verdade, é só você ler as escrituras que você vai ver isso. Então, é preciso se limpar dessa sujeira, desses erros, dessas coisas inconvenientes que estão levando a igreja à ruína, à perdição. Estão se distanciando da verdade, nem perceber isso ainda. Porque a cegueira de entendimento impede que elas se atentem para isso. Impedem que elas caiam na real. E essa é a real. A real é aquilo que eu estou falando aqui, baseado no que está escrito. Então é preciso tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, com os falsos pastores, obreiros fraudulentos que existem por aí. O objetivo deles é apenas ganhar dinheiro, à custa da boa-fé das pessoas às quais eles enganam, com suaves palavras e lisonjas, com mentiras, sofismas e raciocínios falazes, para aumentar o seu intuito ganancioso, do qual as pessoas colaboram, porque elas caem nesse engano. E elas começam a dar dinheiro, dinheiro e mais dinheiro para essas denominações aí. E muitos já estão aí nesse esquema há 30, 40 ou mais de 50 anos. E não se aperceberam disso ainda. Porque existem vários textos falando sobre essa questão, pessoal. Nas Escrituras. Começou a ser falado pelo Senhor Jesus. Depois os apóstolos falaram isso em suas epístolas. De acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus falou anteriormente. É só relembrar as palavras dele. É só reafirmar as palavras dele em suas épocas. Depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos reafirmaram as palavras deles
através de suas epístolas, para que as pessoas que pudessem ler essas epístolas hoje ficassem apercebidos dessa questão, para não deixarem ninguém enganar a eles com essas coisas erradas. E são erradas mesmo. Então, cabe a cada pessoa hoje entender isso hoje. Porque ele faz compreensão. A menos que você queira insistir na teimosia, no erro, na insubordinação, no engano, contra você mesmo. Por quê? Você pensa que vai chegar no final aprovado se estiver envolvido e enredado com essas coisas? Se você for cúmplice e conivente com essas coisas, você vai chegar no final aprovado? O Senhor Jesus vai te aplaudir, dizendo, você está aprovado, você fez tudo errado, você vai ser aprovado por mim aqui no final. Você acha que ele vai chegar para você e dizer isso? É claro que não. Porque o próprio Senhor Jesus em si, ele não é cúmplice dessas coisas. Pelo contrário, ele combateu isso aí. E é o mesmo que você tem que fazer. Eu estou falando isso aqui para combater isso. Porque eu não quero isso na minha vida. E você também não pode querer isso na sua. Porque é errado. Então, a igreja hoje tem que entender isso. É ao Senhor Jesus que temos que ouvir. O Espírito da verdade, ele veio para nos guiar a toda a verdade, não para nos guiar para o erro, para a prosperidade financeira, para os ensinos de demônios, para a deturpação das Escrituras. Não, ele não veio para fazer isso. Em tempo algum. Então, cabe a você e a mim fazermos o que o Espírito Santo quer, que é nos guiar a toda a verdade. Esse é o objetivo dele ter sido enviado aqui. E agora, no século XXI, nós estamos vendo claramente o que está acontecendo por aí nas denominações. Muitas coisas erradas, muitos erros. E as pessoas continuam insistindo nesses erros, continuam entrando nesses lugares, ou melhor, continuam entrando dentro de templos construídos por mãos humanas. É um erro terrível, é terrível. Então, não consigo entender como alguém ainda não se deu conta disso. Porque tanto você como eu temos as Escrituras já. E, como eu já falei, as Escrituras, principalmente as Epístolas dos Apóstolos, elas têm textos claríssimos, alertando a você e a mim dessas coisas, para não participarmos disso. Então, o povo de Deus tem que sair desse meio aí. Esse meio que está contaminado, está pervertido, está arruinado. Onde as pessoas, infelizmente, estão sendo induzidas ao erro. Estão tropeçando, caindo. Elas procuram ser ricas, mas procurar riquezas não produz nada de bom. Pelo contrário, a pessoa se desvia da fé e a si mesma se atormenta com muitas dores. Porque o objetivo delas é ficar ricas, por causa do amor do dinheiro. Então, isso é nocivo, estraga, apodrece. São os fermentos que, infelizmente, estão levando a igreja à ruína, à perdição. Essa é a realidade que as pessoas não acordaram ainda, não abriram os olhos ainda, não se deram conta. Então, isso é ruim. E não é bom para você, para mim, se envolvermos com coisas ruins. Porque coisas ruins só prejudicam as pessoas de várias formas. Inclusive, prejudicando ela de enxergar a verdade como ela é. Porque a verdade não muda. A graça não muda. A verdade do Evangelho não muda. A nova aliança não muda. O que mudou foi o interesse das pessoas.
porque movidos por avarezas, elas dão lugar a essas pregações que só levam as pessoas a se preocuparem com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. E isso é errado. Porque nós devemos pensar e buscar nas coisas lá do alto apenas. Esse tem que ser o nosso interesse, a nossa vontade. O nosso ânimo tem que ser voltado para isso, sem dúvida alguma. A nossa atitude prática tem que ser essa. Continuar olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, até o fim. Vivendo nele de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem mancha, sem ruga, sem sujeira alguma, com as vestes brancas e limpas. Temos que estar limpos dessa sujeira agora, completamente. É preciso nos lavar desses males que só prejudicam o nosso corpo, alma e espírito, o nosso modo de pensar, de falar e de agir também. Então, é isso que devemos entender. A vida em Cristo exige renúncia, abnegação, desprendimento. A vida em Cristo é para você e eu negarmos a nós mesmos, tomarmos cada um a nossa própria cruz e seguirmos ao Senhor Jesus fora do arraial, levando o seu vitupério, dia após dia. Esse tem que ser o nosso objetivo. E aquele que quiser viver no Senhor Jesus piedosamente será perseguido. E aquele que amar ao Senhor Jesus sinceramente será perseguido. Esse é o objetivo que vai acontecer na vida daquele que faz essas coisas. Então, com interesse de coração, devemos viver em Cristo Jesus. Ele tem que ser tudo para você e para mim. Ele tem que ser suficiente para você e para mim. Não precisamos de mais coisa alguma a não ser o próprio Senhor Jesus em si, em você e em mim. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, vamos parar com esses erros. É hora de sepultar esses erros, enterrar, sair fora, fugir, escapar. Esses erros não contribuem em nada para você chegar no final aprovado. Que desculpa você vai ter se continuar nesses erros e se você chegar no final, como você vai se justificar? Não vai ter justificativa. Então, é hora de pensar nessa questão. E ao pensar nessa questão, você tem que chegar à conclusão lógica que deve se afastar dessas coisas e voltar novamente para o Senhor Jesus, para a graça e para a verdade, para o Evangelho, para a nova aliança, para que você possa permanecer firme em Cristo Jesus até o fim e nunca mais decair dessa firmeza, e sim permanecer firme, inabalável, até o fim, com um propósito em sua vida de agradar ao Senhor Jesus e não aos homens. Que infelizmente muitos desses homens hoje estão pervertidos. São homens facciosos que não se corrigem e não aceitam a correção dos outros. Ficam nessa empáfia, dureza de coração impenitente, eles têm. Consciência cauterizada, eles têm. Então, agora é hora da igreja pensar a respeito disso. Essa é mais uma mensagem aqui, tentando fazer com que as pessoas acordem e tenham uma reação de fugir quando perceberem o erro em que caíram. Porque se um cego guiar a outro cego, ambos cairão no barranco. Então, não deixe que um cego te guie para você cair no barranco junto com ele. É hora do Espírito da Verdade chegar a toda verdade para você nunca mais ter a oportunidade, digamos assim, de cair no barranco. Não. O Espírito da Verdade tem que tirar toda a verdade para você chegar no final aprovado. É isso que tem que acontecer. Então, eu espero que essa mensagem possa ter um efeito bom
na vida daqueles que a ouvirem e a entenderem. É isso que eu espero em nome do Senhor Jesus. Amém.